que a igreja esteja precisando escutar e se alimentar da parte do Senhor Jesus. É uma palavra muito conhecida. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para aos lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Glória a Deus! Essa é uma palavra muito conhecida, todo mundo conhece a palavra, né? Da mulher que tinha uma filha endemoniada. Mas o Espírito Santo de Deus quer chamar a atenção da igreja. Primeiro, a cidade de Tiro e de Sidom era uma cidade considerada e chamada por cidade gentil, dos gentios. Só que a mulher cananeia, ela nem era gentil, ela era uma estrangeira
ela se humilhou na presença de Deus. Quando nós estamos passando por tribulações, quando nós estamos passando por problemas, nós entramos em agonia, nós entramos em angústia. Eu quero passar em tudo. Eu estou vivendo uma grande angústia. E quando Jesus me trouxe essa palavra, eu chorei. E eu disse ao Senhor: Senhor, será que eu posso mesmo dar essa palavra aos meus irmãos? Será que eu me encontro nessa condição de dar essa palavra aos meus irmãos? Porque eu estou na mesma situação que essa mulher, só que eu não sei se eu estou tendo a mesma humildade que essa mulher, porque às vezes eu me mato. Eu me mato, porque não é fácil. Você está diante de tantas situações, de tantos problemas, e você se humilhar, se humilhar, se humilhar, se humilhar, se humilhar.
que Deus ele tem um objetivo com você, de lhe tornar vitorioso. Mas o objetivo maior de Deus é com Ele mesmo. É de que você alcance a plenitude da maturidade espiritual para se tornar semelhante a Cristo. E se tornar semelhante a Cristo é viver e padecer o que Jesus viveu e padeceu. E Ele não tem condição de fazer com você, Deus não tem condição de fazer com você, comigo, o que Ele fez com Jesus. Porque Jesus veio determinado para isso, nós não. Ninguém mais vai poder ser Jesus de novo como Jesus foi. Você só vai poder ser servo, você só vai poder ser filho. Eu só vou poder ser servo, eu só vou poder ser filha. Eu não dou conta de receber tudo de Deus, porque eu não dou conta de dar aquilo a Deus ao mesmo tempo. Então eu tenho que viver de migalha em migalha e deixar que as migalhas de Deus me aperfeiçoem e me tornem cada hora a mim de plenitude em plenitude. Então vamos entender que a partir de hoje não devemos ser mulheres estrangeiras, mas devemos ter o comportamento, a atitude e a fé daquela mulher cananeia que aceitou de Deus as migalhas, que não se importou de receber migalha, não se importou de estar no lugar da migalha. Porque muitas vezes a gente vê tanta coisa boa e aí Jesus apresenta pra gente o que é da gente, só um pedaço, a gente diz, puxa, mas com tudo aquilo lá na minha frente, Jesus só me dá esse aqui. Se soubermos entender que as migalhas de Cristo são milagres, você vai entender que você vai alcançar muito mais do que você possa imaginar. Porque a palavra de Deus nos garante que Deus tem para conosco pensamentos de paz e não de guerra. E se nós nos colocarmos na presença de Deus, agradecendo a Deus e adorando a Ele, porque temos dele as migalhas que somos capazes de carregar, de suportar e de agradecer por elas. Entendemos, vamos entender que estas migalhas podem ser o nosso milagre. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, vamos adorar o Senhor. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus falou comigo nesta noite. Falou com você? Por isso que nós estamos aqui nesta noite para ouvir o Senhor falar conosco.